Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus venha abençoar vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso e abençoado por Deus. Estou aqui hoje, novamente, para trazer a palavra de Deus para vocês. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 em diante, que diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturará com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai-vos que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E naqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. E eu meditando sobre essa palavra, irmãos, enquanto eu lia no meu cantinho, o Espírito Santo de Deus foi ministrando sobre o meu coração. E aqui a gente já vê a importância do nosso arrependimento, né? Independente de qual seja o nosso pecado, quão grande seja o nosso pecado, é importante a gente se arrepender. A gente vê isso em exemplo na história de Davi, entre outras, mas eu vou pegar Davi como exemplo. Davi, ele pecou, ele mandou matar um dos seus homens para pegar a mulher dele. Na verdade, ele já tinha pegado e depois mandou matar. E isso foi um grande pecado, só que após isso o profeta de Deus foi falar com Davi. E Davi se prostrou, pediu perdão a Deus e disse para que Deus retirasse tudo dele, menos a presença e o espírito dele, menos a presença de Deus, menos o espírito de Deus dele. E ele se arrependeu. E Deus usou o profeta para dizer para ele que ele perdoou, sim, ele perdoou, que Deus perdoou ele e que ele não morrerá, que ele não iria morrer. Então Deus muitas das vezes vai dizer pra gente: sim, eu te perdoo e você não vai morrer. Mas assim também como ele disse isso, ele disse para Davi, através do profeta, disse para Davi também, que a espada não partirás da tua casa, do teu lar. Então assim como Deus nos diz que nos perdoa e que a gente não vai morrer, que ele vai estar conosco, ele também nos diz que a espada não partirás da nossa casa. Ou seja, independente se a gente se arrependeu ou não, ele vai nos perdoar, ele não vai nos condenar para sempre ou nos odiar, não, ele vai nos perdoar, ele vai continuar nos amando, ele vai continuar conosco, mas a gente vai pagar pelo nosso pecado, certo? Então assim, o que é importante a gente ter de decisão através disso, que se a gente pecou uma vez, se arrependeu, que seja de coração, a gente vai pagar pelos nossos pecados, assim como um ladrão rouba e paga sendo preso, a gente vai pagar pelos nossos pecados. Mas que a gente se arrependa de verdade e não cometa mais esse pecado. Porque na palavra de Deus ele diz que o salário do pecado é a morte. Então se a gente ficar cometendo o mesmo pecado, o salário disso vai ser a morte. Entendeu? Então já entra em contradição, entendeu? Então Deus diz para nós, se a gente se arrepender, a gente não morrerá. Se a gente se arrepender de coração e não cometer mais esse mesmo pecado, a gente não morrerá. Mas se a gente continuar cometendo o mesmo pecado, se afastando de Deus, sabendo que não pode, continuar, sem nem tentar parar, sem nem pedir ajuda para Deus, o salário disso é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente tem que entender
que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. É importante a gente se arrepender, só que tem que ser de coração e não continuar na prática do pecado. Não continuar cometendo o pecado depois de ter se arrependido. É difícil. Não é fácil. Falar é fácil. Fazer é difícil. Mas a gente tem que fazer. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, independente da aflição, da tentação, do pecado, da sedução do inimigo, da sedução do pecado, da sedução da carne, a gente tem que seguir firme. A gente tem que se preparar, os guerreiros se preparam. A gente tem que se preparar, a gente tem que se tentar colocar diante da marcha de Deus, para que Ele venha nos forjar na palavra dEle. Por mais difícil que seja, a gente tem que resistir às tentações. A gente caiu uma vez, ok. Se você caiu, você pecou, saiba que Deus está de braços abertos te esperando e Ele te perdoa. Se você pecar outra vez, Ele está te esperando de braços abertos e te perdoa. Mas não adianta você falar, eu vou pecar agora e depois vou jurar e pedir perdão. Aí depois tá bom, pede perdão. Aí depois a mesma coisa, eu vou pecar agora e depois eu peço perdão. Ou você fala, eu vou viver minha vida inteira pecando e no final da minha vida eu vou pedir perdão. Não vai adiantar de nada se você não se arrepender de coração. Se você não se arrepender de verdade. Porque muitas pessoas pecam e pedem perdão e se arrependem por pedir mesmo, sabe? Por hábito. Porque já estão acostumados a cometer o pecado e pedem perdão por hábito. Só para falar que pediu perdão, para enganar a própria mente delas. Para na mente delas elas acharem que Deus está bem com elas. Sendo que na realidade Deus não está bem com você. Você cometendo aquele mesmo ato, aquele mesmo pecado várias e várias e várias vezes. Se você caiu uma vez, levanta, ergue a cabeça, pede ajuda para Deus e resiste. Por mais difícil que seja a tentação, resiste, não é impossível. Não é impossível resistir. É possível resistir, só é difícil. Só é extremamente difícil, mas não é impossível resistir às tentações e ao pecado. Na verdade, é totalmente possível resistir. Muitas pessoas conseguem existir, muitos profetas, muitos homens de Deus conseguiram existir. Eu sei que tem muitas pessoas que têm mais intimidade com Deus, mas a gente também pode ter a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus e resistir aos pecados, entendeu? Assim como você resiste a fazer aquilo que você não quer fazer, você também pode resistir a não fazer aquilo que você quer fazer, entendeu? Tipo, você resiste a não orar. Muitas pessoas resistem a não orar, resistem a não estudar, resistem a não ir trabalhar, resistem a não ir para a escola, entendeu? Então, se você resiste a isso com tanta facilidade, você também pode resistir a não cometer algo que atrapalha a sua vida. Porque se você está resistindo a algo que agrega na sua vida, é mais simples você resistir a algo que não agrega na sua vida, entendeu? Então, que a gente venha ter isso em mente, que se a gente se arrepender, a gente não venha continuar na prática do pecado, porque cometer o pecado ali, ajoelhar e pedir perdão é uma coisa. Agora você cometeu o pecado, ajoelhar, pedir perdão, lutar contra o pecado, contra as tentações e não cometer mais o pecado, o mesmo pecado, é totalmente diferente. Você está se purificando, você está se santificando, você está se limpando de todos os prazeres do mundo. E esses prazeres, irmãos, por mais bons que pareçam ser, são momentâneos, são ilusões. Tudo nesse mundo é passageiro, é momentâneo, é ilusão. Dinheiro, as pessoas almejam tanto dinheiro. Tá certo, você não passa fome, você tem conforto, tem roupa. Mas conversa com uma pessoa que tem dinheiro, muito dinheiro. Pergunta pra ela se ela tem toda a felicidade que ela queria ter. 100% da felicidade que ela queria ter. Se ela tem tudo que ela queria ter de felicidade. Pergunta, ela não vai. Ela vai te dizer que não tem. Porque por mais que o dinheiro compra pra você roupa, compra pra você comida, o dinheiro não vai comprar pra você a paz com Deus, o dinheiro não vai comprar pra você a felicidade, o dinheiro não vai comprar pra você uma família boa, felicidade na família, entendeu? O dinheiro não vai comprar pra você um bom caráter, o dinheiro não vai comprar pra você momentos bons. O dinheiro só vai te dar aquilo que é comprável, aquilo que não é além desse mundo, entendeu? O que é além da gente, o que é além das nossas capacidades, é só Deus que pode nos dar. Então, nada desse mundo é bom. Nada desse mundo é realmente bom. As coisas de Deus são boas.
Então, para que a gente querer continuar no ato de um pecado sabendo que é momentâneo? Depois que você comete o pecado, toda aquela sua vontade de cometer qualquer tipo de pecado vai embora e você se arrepende. E aquilo autodestrói a sua mente, autodestrói você. Você se odeia, entendeu? Então, em vez da gente ficar cometendo e ficar no ato desses pecados, qualquer tipo de pecado, irmãos, é bem melhor a gente pensar e a gente ajoelhar e pedir para Deus fortificar. Não é fácil, muitas das vezes a gente cai, vai ter muitos momentos da nossa vida que a gente vai cair na prática do pecado, mas que a gente venha estar em constante oração, em constante vigia para não cair na prática do pecado. Para que se a gente estiver todos os dias orando, pedindo força para Deus, todos os dias lendo a Bíblia, lendo a palavra dele, comendo, engolindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, fazendo o que Deus manda, o pecado vai ficar bem longe de nós. Ele vai vir até nós, só que a gente vai ter autoridade e força para repreender todo o mal que o inimigo lançou contra a gente. Então é que a gente vem ter isso em mente. Tá em constante vigia, constante oração, em constante intimidade com Deus, para que a gente não venha cair na prática do pecado. E se um dia a gente chegar a cair na prática do pecado, a gente venha se arrepender de todo o nosso coração, porque isso é importante, se arrepender de verdade. Não deixar para amanhã, porque você não sabe se amanhã você vai acordar vivo. Se arrependa hoje. Antes de você dormir, ainda hoje, se arrependa de tudo que você fez. Antes de você fechar os seus olhos, se arrependa, porque você não sabe se amanhã você vai acordar com vida. Você não sabe se amanhã você vai acordar. Então se arrependa hoje de todos os seus pecados, para que a gente venha conseguir, se a gente não acordar amanhã com vida, a gente se arrependeu dos nossos pecados hoje e vamos estar com Deus na glória. Entendeu? E é isso, irmãos. A gente venha ter isso em mente, se arrepender dos nossos pecados de todo o nosso coração e não praticar mais esse mesmo pecado de novo. Por mais difícil que seja, resistir. Não é impossível, é difícil. Difícil é totalmente diferente de impossível. Então que a gente venha ter isso em mente. Se arrepender dos nossos pecados e resistir para não cometer o mesmo pecado. Ok, irmãos? Eu quero estar orando. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui diante da tua presença, Senhor, para te agradecer por esse domingo maravilhoso, pela vida, pela saúde, pela paz, pela harmonia, por ser quem tu és nas nossas vidas, papai. Senhor, eu estou aqui hoje para te pedir perdão por todos os meus pecados, Senhor, por tudo que eu fiz que não agradou a ti, Pai, por tudo que eu fiz que me afastou de ti, Jesus, por tudo que eu fiz que te entristeceu, que te magoou, Jesus. Assim como cada um dos teus filhos sabem o que eles cometeu, papai. Que o Senhor venha escutar as nossas vozes, clamando a ti e pedindo perdão a ti, papai. Eu me humilho diante da tua presença, Pai. Rasgo as minhas vestes, rapo a minha cabeça, me prostro diante de ti e te adoro, Jesus Cristo. Me perdoa, Senhor, por tudo que eu fiz contra ti, por tudo que cada um de nós fizemos contra ti, Jesus. Nos dê uma boa semana abençoada, maravilhosa na tua presença, papai. Continua conosco, nos fortificando, nos ensinando. Nos dê um bom ano, Jesus Cristo. Nos ajuda a terminar esse ano, Jesus, com tudo aquilo que a gente planejou para esse ano, Senhor. Nos ajuda a terminar, Pai. E aquilo que nos afastar de Ti, Jesus, tira das nossas vidas. Nos dê, permita a gente conseguir realizar somente aquilo que agrega a nossa vida e somente aquilo que nos mantém próximos de Ti, Pai. Continua nos ensinando, Jesus. Senhor, que a sua justiça venha descer sobre a nossa face e que a gente venha se envergonhar dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos pecados, para que através disso a gente venha se prostrar e se humilhar diante da tua presença, Jesus, para que o brilho do teu Espírito Santo venha estar implantado sobre a nossa face, Jesus, para que a gente venha, Jesus Cristo, ter a sua luz sobre a gente, Jesus, para que a gente venha saber que nós somos falhos e pecadores imundos, mas a tua graça nos basta, a tua graça nos limpa, o teu sangue nos lava, nos renova e nos restaura, Jesus. Continua conosco, nos ensinando e nos guiando, papai. Novamente, obrigado por tudo, Jesus, e me perdoa por tudo, Pai. Entrega a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor venha curar, renovar, restaurar, Jesus, e incomodar o coração dos teus filhos, Jesus, para que eles venham reconhecer que são falhos, assim como o Senhor me incomoda todos os dias, Senhor, porque eu reconheço que eu vim do pó e sem ti eu nada sou, Pai.
O Senhor é além do universo, além das estrelas, além de tudo, Senhor. E eu não sou nada perto de Ti. E só de saber que o Senhor é Deus já é o suficiente para mim. Eu não preciso de saber mais nada, Jesus. Não preciso de prova. A minha fé já é a prova 100% do que o Senhor existe. Pois eu tenho fé em Ti, papai. E eu não preciso de mais nada além de fé. Porque é pela fé, é pela palavra que sai da Tua boca que eu viverei. Porque o Senhor diz que não só de pão viverá homem, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, entrega a vida de cada um dos Teus filhos em Suas mãos, papai. Continua conosco, nos fortificando, nos alimentando, nos ensinando e nos guiando, papai. Traz pão quentinho do céu, Jesus, e alimenta a nossa alma, Jesus. Jesus, obrigado, papai, e me perdoa por tudo, Jesus, que eu fiz que não provém de Ti, papai. É isso que eu te peço, Jesus, e te agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Que Deus venha abençoar vocês, irmãos, que vocês tenham uma vida maravilhosa, abençoada por Deus. Amém.